Agora vamos para a quarta questão. O motorista, dirigindo seu veículo a velocidade escalar constante de 72 km por hora, numa avenida retilínea, vê a luz vermelha do semáforo acender quando está a 35 metros do cruzamento. Suponha que entre o instante em que ele vê a luz vermelha e o instante que aciona os freios, decorra um intervalo de tempo de 0,50 ou 0,5 segundos. Admitindo-se que a aceleração escalar produzida pelos freios seja constante, qual o módulo desta aceleração em metros por segundo ao quadrado, para que o carro pare exatamente no cruzamento? Pessoal, aqui nós temos uma questão de cinemática, onde ela aborda o movimento retilíneo uniforme e o movimento uniformemente variado. Vamos ver como é o problema. O carro está a 72 km por hora quando o motorista percebe que o sinal vai fechar e ele começa a acionar os freios. Só que tem um detalhe, que esse intervalo de tempo dele conseguir observar e começar a acionar os freios demora meio segundo, 0,5 segundos. Enquanto ele não acionou o freio, o carro continuou se movimentando com velocidade constante. Então, daqui para cá, nós temos um movimento retilíneo uniforme. Agora, quando ele começa a acionar os freios, o carro começa a parar gradativamente. Nós temos um movimento uniformemente variado. Nós temos um movimento retardado, porque ele está diminuindo a sua velocidade. Então, para resolver esse problema, nós precisaremos dividir em duas partes, do movimento retilíneo uniforme e do movimento uniformemente variado. Então, vamos lá. Daqui para cá, eu sei que o carro vai precisar percorrer 35 metros. Mas a pergunta é, quantos metros ele percorreu em movimento uniforme? Quantos metros ele percorreu um movimento uniformemente variado? Vamos calcular. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o seu movimento uniforme. Lembra que a velocidade é dada pela variação do espaço pela variação do tempo. Nesse caso, a questão me dá a velocidade do veículo e me dá quanto tempo ele se movimenta uniformemente. Então, só falta eu encontrar o espaço. Esse tempo que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Fica ΔS é igual a V vezes ΔT. A questão me deu a velocidade e a questão me deu o tempo. É só substituir e resolver o problema? Não, porque nós ainda temos um detalhezinho que precisamos resolver. Qual é? Se você observar, a velocidade está em quilômetros por hora e o tempo está em segundos. Percebe que a unidade da velocidade não acompanha o tempo e nem o tempo acompanha a velocidade em questão de unidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esses quilômetros por hora para metros por segundo. E lembra que você aprendeu que para transformar para metros por segundo, basta você dividir por 3,6. Dividindo 72 por 3,6 dá 20 metros por segundo. Então, observa que agora a velocidade está em metros por segundo. E esse segundo está de acordo com esse 0,5 segundo em questão de unidade. Agora sim eu posso substituir. Fica ΔS é igual a velocidade que vale 20 vezes o tempo que vale 0,5 ou 0,50 sem nenhum problema. Não vai mudar nada no seu cálculo. Multiplicando 20 vezes meio vai dar um espaço de 10 metros. Isso mostra o que pra gente? Que esse carro percorreu 10 metros em movimento retilíneo uniforme. Daqui para cá ele percorreu 10 metros. Agora, por questão de lógica, se tudo é 35 metros, em movimento uniforme ele andou 10 metros, significa que movimento variado, movimento uniformemente variado, ele percorreu 25 metros. A pergunta é,
qual foi a aceleração dele para que ele conseguisse parar depois de percorrer 25 metros. Observem um detalhe aí. Nós temos aí a velocidade em função do espaço que ele percorre. Isso nos leva para a equação de Torricelli, que é v ao quadrado, que é a velocidade final dele ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2a ΔS. Professor, por que você está usando o sinal de menos? Eu lembro que é mais ou menos. Nesse caso, nós iremos usar o sinal de menos porque esse movimento ele é retardado. À medida que o carro vai se movimentando, ele vai perdendo velocidade. Então vamos lá. Eu vou pegar as informações, vou substituir e vou isolar essa aceleração para saber quanto ela vale. Então fica velocidade final. Se eu sei que no final de tudo ele vai parar, então a velocidade final dele é 0. Organizando aqui fica 0 é igual a sua velocidade inicial, que estava em quilômetros por hora e a gente já transformou para metros por segundo. A gente sabe que vale 20 ao quadrado menos 2 vezes a vezes o espaço que ele vai percorrer, que é de 25 metros. Observem aqui alguns detalhes. Então, a velocidade final dele a gente zerou, porque a gente sabe que ele vai parar. Professor, mas por que você considerou a velocidade inicial 20? Porque quando ele começou a desacelerar, a velocidade dele era de 72 km por hora. Ele já estava com 72. Ele se movimentou em movimento uniforme, chegou em um ponto que ele começou a desacelerar, mas ele já estava com essa velocidade de 72 km por hora, que a gente sabe que valem 20 metros por segundo. Então fica 20 ao quadrado menos, porque é retardado, 2 vezes a vezes 25, que é o que ele vai percorrer em movimento uniformemente variado. Organizando aqui fica 0 é igual 20 ao quadrado, que é 400, menos 2 vezes 25 dá 50, 50 vezes A dá 50A. Para eu conseguir isolar o A, eu tenho que tirar esse menos 50 daqui, que é negativo, e passar para o outro lado positivo. Fica 50A é igual a 400. Para eu conseguir isolar o A, para eu conseguir deixar o A sozinho, esse 50 que está multiplicando com A vai passar para o outro lado dividindo. Então fica A é igual a 400 dividido para 50. Posso cortar um zero com zero, fica 40 dividido para 50, que dá 8 metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado, porque essa é a unidade de aceleração. Então, pessoal, esse é o nosso resultado final. Tá ok, pessoal? Então, o motorista, a 50 metros do semáforo, percebe a luz mudar de verde para amarelo. O gráfico mostra a variação da velocidade do carro em função do tempo a partir desse instante. Com base nos dados indicados no gráfico, pode-se afirmar que o motorista para. Pessoal, agora nós temos uma questão que mostra para a gente um gráfico de uma situação. E o Enem, ele adora fazer isso, jogar gráfico para você. Vamos olhar como é o gráfico. Inicialmente, o carro está a uma velocidade de 20 metros por segundo. Lembrando que ele viu o sinal mudar de cor, ele viu o semáforo mudar de cor. Então ele estava a 20 metros por segundo, depois de meio segundo ele começa a desacelerar. Mas por que ele só começa a desacelerar de meio segundo? Isso é o tempo de reação, é o tempo que ele observa o sinal mudando de cor e ele simplesmente começa a frear. Então, esse intervalo de tempo, o carro continua se movimentando. Então, isso demorou meio segundo. Depois disso, ele começa a desacelerar
até parar totalmente depois de 5 segundos. A pergunta é, será que deu tempo do carro chegar até o semáforo? Será que ele parou antes desse semáforo? Será que ele parou depois do semáforo? É isso que a gente vai descobrir. Se você observar um detalhe aqui, é muito semelhante com a questão anterior. Aqui nós temos o movimento retilíneo uniforme e aqui nós temos o movimento uniformemente variado. E um detalhe muito importante que é a chave para resolver essa questão, e já fica a dica aí para o Enem. Aqui nós temos o gráfico da velocidade em função do tempo. A dica é a seguinte: sempre que você tiver um gráfico da velocidade em função do tempo, basta você calcular a área interna desse gráfico, que automaticamente você encontra um espaço percorrido. Volto a dizer, você calculando a área interna desse gráfico, automaticamente você descobre o espaço percorrido pelo móvel. Ah, professor, se o resultado der 45, por exemplo, significa que ele não percorreu todos os 50 metros até parar. Professor, e se o resultado, por exemplo, der 60, significa que ele passou 10 metros do semáforo. Mas é isso que a gente vai descobrir, a gente tem que fazer o cálculo para descobrir. Se você observar aqui nesse gráfico, nós temos a formação de um trapézio, como eu estou representando aqui embaixo. Esse trapézio ele tem uma base menor e ele tem uma base maior e uma altura. Como é que eu calculo a área de um trapézio? A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, a gente vai usar essa fórmula da área do trapézio para saber qual foi o espaço percorrido pelo móvel. Vamos lá. Área é igual. A base maior do nosso trapézio, percebe que daqui para cá vale 5. Então, fica 5 mais base menor. A base menor do trapézio é essa parte aqui. E percebe que daqui para cá são meio segundos. Então, a base menor vale meio, mais meio, vezes a altura do trapézio, que vale 20, vou colocar aqui, vezes 20 sobre 2. A primeira coisa que eu posso fazer é começar dividindo esse 20 por esse 2. Fazendo a divisão 20 por 2, 20 dividido por 2 dá 10. Então, fica área é igual a 5 mais 0,5 vezes 10. 5 mais meio é 5,5. Então, a área é igual a 5,5 vezes 10. Área é igual a 5,5 vezes 10 dá 55. Como eu encontrei a área, automaticamente eu encontrei o espaço percorrido. Então, o espaço percorrido foi de 55 metros. Isso mostra o que pra gente? Que além dele passar pelo semáforo, ele ainda avançou 5 metros. Ou seja, a alternativa certa é A. Ele avançou, ele passou 5 metros do semáforo. Tá ok? É isso aí, galera.